A gente começou a primeira semana desse ano, falando sobre a campanha Janeiro Branco, que reforça a importância do cuidado com a saúde mental. Para se ter uma ideia, o Brasil é o país mais ansioso e o quinto mais depressivo do mundo. E uma realidade que atinge todas as idades. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, mostram um aumento considerável de casos de depressão em crianças entre 6 e 12 anos de idade. Ludmila Costa explica pra gente. Um estudo da Organização Mundial de Saúde acende um alerta para os pais. É que subiu de 4,5% para 8% os casos de depressão entre crianças de 6 a 12 anos de idade. Isso num período de apenas 10 anos entre uma pesquisa e outra. Eu estou aqui com a psicóloga Aline Arruda, que é especialista nesses casos de depressão infantil. Aline, o que é que os pais podem fazer para detectar esses primeiros sinais nas crianças? Então, é preciso observar o comportamento da criança, porque não é um fato novo. Crianças têm depressão já há um certo tempo, mas começou a ficar mais grave agora, pós-pandemia principalmente. Então, a criança perde o interesse nas atividades que ela tinha antes. Ela começa a ter queixas de dores no corpo, porque muitas vezes ela não sabe expressar a emoção que sente. Então, ela diz que está com dor no peito, está com dor de cabeça, está com dor nas pernas. Ela começa a ter um sono mais alterado, ela começa a perder o interesse nas atividades que ela gostava comumente de fazer. Então, é preciso ficar alerta. E ficar alerta também porque muitas vezes a fuga da criança acaba sendo nas mídias, né? Ela fica muito tempo no celular e ela acaba anulando aquilo de dizer o que ela está sentindo. Então, sempre conversar com a criança, perguntar como ela está, mostrar a segurança para a criança, que ela pode confiar, de conversar com os pais se algo acontecer é sempre importante. Esse aumento de casos foi só pela pandemia ou tem algum outro fator que tem influenciado? Tem diversos fatores, não é? A relação que a criança passa a estabelecer na escola é um ponto muito importante, porque ela sai do núcleo familiar e a escola passa a ter um ponto importante. As relações começam a ficar mais intensas. Infelizmente, a gente tem um outro índice também, que são situações de abuso, e não necessariamente o físico, mas de exposição, de situações que a criança acaba ficando ciente muito precocemente. Erotizações da infância também podem acabar ocasionando um não entendimento da criança. Então é importante ficar atento, porque a gente acaba pensando muitas vezes que a criança tem diversas possibilidades de doença, mas nunca a depressão. E às vezes até remédio de verme, até diversos médicos diferentes a criança é levada, e por último é que ela é levada para um psicólogo para verificar se pode ser uma depressão. Pois é, nesses casos que médico não resolve, o caminho certo é levar ao psicólogo mesmo? É levar ao psicólogo, e mesmo que leve ao médico, muitas vezes ele vai talvez identificar ali, olha, preciso que ela tenha um acompanhamento psicológico, porque a criança ela não vai chegar a sentar e dizer o que ela está sentindo, ela ainda não entende das emoções, mas o psicólogo, através do lúdico, do brincar, do desenho, da interação, do jogo, ele vai conseguindo adentrar nesse universo infantil da criança e vai conseguindo identificar. Muitos casos de depressão infantil, de ansiedade, de situações de abuso são reveladas exatamente através do desenho, né? Então a criança desenha e ali ela vai contando uma história e vai se investigando essas situações. É possível, através desse acompanhamento, que a criança ela se cure da depressão? Sim, é possível, né? Nós temos casos, nós falamos aqui de vários casos que podem ocasionar, mas a gente tem também fatores que são endógenos, internos, genéticos, hereditários, né? Então tem causas que às vezes é um tio, é um pai, é uma avó, e ali esse fator veio para a criança. Então ela ser acompanhada desde cedo por um profissional, por um psicólogo, é possível sim curar, né? E a criança poder ter uma vida tranquila, com qualidade de vida. Obrigada, Aline, mais uma vez pelas informações e esclarecimento. Pois é, papais, fiquem de olho nas crianças, porque depressão não tem idade para acontecer. Ludmila Costa para o Mulher Demais. Obrigada, Lud, pelas informações, um cuidado redobrado, né? Especialmente dos adultos em volta dessa criança, são os pais, mães, responsáveis, os professores na escola. Assunto muito importante, viu? Agora vamos